face and something I cannot distinguish. And then dressed as the future, a lusterless smile. My sixth sense screams, but I pretend not to hear. I choose the abyss that draws me in, though I already know the outcome. I know it's wrong, yet I remain like a body walking forward while the blood leaks out. I cannot tell if I am innocent or a fool for not seeing what tears me apart, for feigning ignorance. The silence between me and myself tells me everything. No words, no violence, only shame. Vasago shows me what I already knew, but my eyes shut tight when the truth confronts me. Vasago, show me where I went wrong, where I stopped to save myself, where I should have fled. If the right thing is to retreat, why do I persist? If the wrong thing is to follow, why won't I let go? Vasago, you are the mirror I refuse to face. The past returning in the shape of pain, the future pulling me into the void, while I still run toward it, afraid of being I already feel the weight of the choices I bury, like invisible headstones planted in my chest. With every step I take, Vasago reminds me that it isn't fate, it's cowardice disguised as a choice. I cannot tell if I am innocent or a fool, failing to see what throbs, failing to hear what bleeds.
Olá, seja bem-vindo! Está começando Arte Alemcast, realizando aí mais uma gravação, mais um episódio aí que a gente vai pro ar aí. Antes de passar e falar sobre o nosso convidado, deixa eu passar uma informação para você que está procurando por um imóvel e não tem noção por onde começar e como começar. A consultoria Vieira aí, ela vai te explicar como é que funciona passo a passo do que você precisa para realizar aí a sua consulta referente a, como fala, o crédito imobiliário, tá bom? Vai ter um vídeo que vai estar passando aí, acompanha esse vídeo. Sabia que o maior erro de quem busca um imóvel é escolher a casa antes de saber o seu real poder de compra? Na Vieira Consultoria nós invertemos esse jogo para você não perder tempo nem dinheiro. Nosso método em 4 passos. 1. Entendimento. Identificamos se o seu foco é moradia ou investimento. 2. Documentação. Cuidamos da burocracia para apresentar seu perfil à Caixa. 3. Diagnóstico. Descobrimos o seu real potencial de crédito aprovado. 4. Match perfeito. Apresentamos apenas os imóveis que cabem no seu bolso. O melhor de tudo, a análise de crédito é 100% gratuita. Você não cria vínculo com o banco ou com construtoras nessa etapa. Quer descobrir hoje qual é o seu potencial de compra? Responda, eu quero, e nossa equipe entrará em contato. Gostou das informações? Então, só linkar o R Code que vai estar aqui na lateral, vai ter os consultores, eles vão poder te atender, tá bom? Agora vamos aí pro assunto do dia hoje. Hoje o negócio sai punk. Eu falar a verdade, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque requer muito conhecimento e sabedoria, né? Eu já tô ficando quase louco. Enquanto você mais procura, mais perdido eu fico. A gente vai falar sobre espiritualidade, né? Hoje a gente tá com referente a Umbanda, pra entender o que é Umbanda, né? Nosso convidado de hoje é o Fábio. Fábio, seja bem-vindo, cara. Obrigado, cara. Prazer estar aqui, pra gente ter esse papo aqui, conversar um pouco, falar um pouco sobre Umbanda. Cara, como você falou, realmente, quanto mais você pesquisa, parece que mais maluco você fica, porque é muita informação, um fala às vezes uma coisa, outro fala outra coisa. Você não tá errado em pesquisar, cara. Eu acho que o errado é você ter uma única forma de ver a religião, se apegar apenas naquilo e não se abrir mais pro conhecimento. Porque se a gente for parar e pensar, as vertentes elas vão se dividindo, mas elas não estão erradas, elas são só diferentes. Certo. Então as umbandas, quando se fala nas umbandas, elas simplesmente são diferentes. Claro, a gente tem que sim separar aquilo que eu digo assim, a gente tem que separar aquilo que a gente já enxerga que não é bacana. A gente consegue ver algo que é negativo, algo que não tá de acordo, não com a religião, mas com a ética, o caráter pessoal ou para a sociedade. Então a gente consegue separar dessa forma. Agora a manipulação, a forma de fazer, cara, hoje é uma diversidade. Hoje em dia tá bastante, né? Na sim, hoje tem sim. bastante. É que você acabou de dizer. Eu uso isso muito pra mim. Buscar conhecimento. Você vai buscar conhecimento e nem tudo aquilo vai ressoar com você. Então, se não ressoa com você não pega, não agrega aquilo ali pra ti. Mas alguma coisa que ressoar contigo, você fala, meu, isso aqui faz sentido. Aí você começa a pesquisar referente mais a isso aí e abranger pra você. Agora, quando você for religioso não consegue ter, pelo menos no meu campo de visão, tá, galera? Ele não consegue ter um campo de visão ampliado. Ele parece ter um cabresco em volta, onde ele só enxerga aquilo e aquilo que é o certo. Nem tudo que a gente pesquisa, a gente sabe se realmente é o certo, ou se a gente tá sendo induzido a aquilo, né? Sem pesquisar. A pessoa falou pra você, e você acredita sem pesquisar se realmente é ou não é, ou se faz sentido pra você. Mas, Fábio, dentro da Umbanda, quem é o Fábio dentro da Umbanda? Qual é a função do Fábio dentro da Umbanda? A resposta da função hoje ela é bem simples, é sacerdote. Então certo. Hoje eu sou um sacerdote dentro da religião de Umbanda. Mas quem sou eu dentro da Umbanda num todo é uma jornada. Como todo sacerdote, eu acho assim que todo sacerdote tem uma história para contar. Certo. E toda a história de um sacerdote, ela serve como exemplo para ter uma boa caminhada. Certo. Porque se chega ao ponto de sacerdote, tem uma casa e toca um trabalho bacana, é um exemplo. Eu, na verdade, assim, a gente sempre fala que a religião a gente chega ou por amor ou por dor. Certo. E todos aqueles que chegam por dor, pode ter certeza que um dia eles tiveram a oportunidade de chegar por amor. Eles só não souberam aproveitar ou não viram essa oportunidade. Você chegou por onde? Eu me dediquei por dor, mas eu conheci por amor. Certo. A minha família é uma família... A gente cresceu numa família kardecista. A minha avó, católica, apostólica, romana, tá viva hoje, 99 anos faz esse ano, e tá lá com o terço dela, rezando, católico.
Só que quando a gente criança, assim, domingo ela tava na missa, sábado ela tava na macumba, e na semana ela tava no centro kardecista. Certo. Então ela era essa católica que transitava no meio espiritual. Minha primeira lembrança com terreiro, eu tinha de 8 para 9 anos, na época a gente morava em São José dos Campos, e eu fui num terreiro que ela frequentava de final de semana com uma tia minha, e eu lembro que eu tava lá brincando do lado de fora, como toda criança no terreiro, não tá prestando atenção no trabalho, tá se divertindo. Certo. Né, e achando aquilo tudo normal. E aí um guia me chama e para assim na frente dele, né, comum pra gente, e ele vira e fala assim, amanhã você vai estar que nem meu cavalo, e bate na perna, e eu olho pra ele assim, criança, eu falo, amanhã é domingo, amanhã eu vou jogar bola, nem ferrando que amanhã eu vou vir pra terreiro. E aí eu fui tendo uma caminhada de vida, fui viver a adolescência, como todo bom adolescente, se perdendo pelo mundo, com consciência, né? é claro, Conhecendo o mundo. mas sempre buscando compreender, indo ao centro kardecista, já não mais indo buscar Umbanda, porque quando a gente vem pra São Paulo, a única coisa que a gente tem acesso é o centro kardecista. Então, fui vivendo, não me afastei, mas não me dediquei. E aí chega um momento na minha vida que eu tenho algumas decepções, e isso me faz olhar pra trás e pensar mais na espiritualidade. Então, quando bate a dor, se não foi pelo amor, agora eu tenho que ir. E aí eu fui buscar, primeira referência no momento, centro kardecista. Certo. Em casa a gente era kardecista. Até tinha uma bíblia, mas a bíblia em casa era um enfeite distante, Certo. né? No centro kardecista eu percebi que não era ali que eu tinha que continuar. E ali eu fui tentar buscar aquilo que eu tinha visto quando eu era criança. Foi aí onde eu comecei a procurar terreiro. Isso eu tô falando de mais de quase 20 anos atrás. A única forma de procurar, hoje em dia é fácil. Você vai na internet, encontra, acabou. Como não era tão acessível a internet, celular, tudo no máximo no computador, eu fui procurar... Desculpa, antigamente era mais por indicação. Sim, era um amigo dizendo, ó, tem um terreiro ali. É por indicação. Por indicação. Tal. É só prisando só essa parte Sim. do de hoje pro antigamente. Pro antigamente. Antigamente, na realidade, não era qualquer lugar que você ia, né? Sim. Hoje já, mais ou menos, é quase qualquer lugar. Quase. Hoje você vê um vídeo bacana na internet e fala, porra, terreiro legal, vou lá. Exato. Mas antigamente era a indicação. Eu não tinha ninguém pra estar me indicando, mas eu lembrava que eu já tinha visto um terreiro na região do Campo Limpo. Fui até lá, não encontrei o terreiro. Certo. Encontrei um outro templo que tem uma doutrina diferente, chama, acho que Campos do Amanhecer, alguma coisa assim. Tem uma doutrina, Certo. mas assim que eu entrei eu já percebi que não era aquilo que eu tava procurando. Não tinha tabaque, o pessoal não tava de branco, era bem diferente, mas ali eu me aconselhei com um guia. E esse guia vira pra mim e fala assim, ô filho, a primeira coisa que ele fala é, não é isso aqui que você tá procurando, mas você vai chegar em casa e você vai encontrar. Eu cheguei em casa e falei, poxa, como eu vou chegar em casa e encontrar? Tinha computador, tinha internet, fui no Google, na época não era tão fácil, e encontrei o endereço de um terreiro, e o mais próximo, na época eu morava no Campo Limpo, e era no Maracá. Era longe, na época sem carro, sem nada, fui de ônibus, isso foi numa quinta-feira, quando na sexta-feira tinha trabalho, cheguei no trabalho na sexta-feira desse terreiro. Quando eu chego na porta eu sou barrado, e a pessoa que tá na porta fala, hoje é um trabalho interno, e os atendimentos são de sábado. Ali eu dei uma decepção assim, fiquei triste, falei, bem, então eu vou embora. Antes de eu virar pra ir embora, passou uma pessoa, bateu no meu ombro, quando eu virei eu vi um japonês. Aí ele virou e falou assim, pode subir. Aí a pessoa que tava me recebendo falou assim, o pai de santo falou que você pode subir. Na hora eu pensei, pô, mas o cara é japonês. Eu tô procurando um terreiro, não um templo budista, o cara é japonês. Mas subi, e cara, quando eu subi a escada, eu me deparei com a imagem de seu Zé Pilintra, eu olhei as pessoas de branco, eu me senti quando eu era criança. Eu falei, é aqui, cara. Certo. Acho que é isso que eu tô procurando. Sentei num cantinho, pois o terreiro era pequeno, então fazia uma curvinha, você não tinha muita visão do congá. Fiquei do ladinho, no dia eu tava com a camisa salmão, meio rosa. Sentei e fiquei quietinho. Dali um tempinho, depois começou o trabalho, eu não conseguia visualizar, porque era num canto. Vem um outro senhorzinho, também japonês, que é pai do pai Rogério. O pai Rogério é meu pai de santo até hoje. Certo. E ele falou assim, o rapazinho que tá de camisa rosa aí, cadê? E aí eu olhei, só tinha eu de camisa rosa, eu fui. A entidade quer falar contigo. Então eu cheguei na frente do preto velho, ele olhou pra mim, eu ajoelhei, a primeira coisa que ele falou, você já encontrou o que tava procurando? Aí ele acabou, cara. Aí eu falei, eu acho que eu encontrei. Aí ele, você acha que você encontrou? Então você vem amanhã pra você ter certeza. E esse amanhã eu tô até hoje. Certo. E eu sempre falo que eu levei 25 anos pra entender o que uma entidade me falou. Porque esse começo da história que eu te falei, eu criança no terreiro, a entidade me chama e fala, amanhã você vai estar igual meu cavalo. Eu me afastei um pouco do templo do amor divino, que é o templo do meu pai e da minha mãe. E aí quando eu fui começar os trabalhos em casa, que foi totalmente pela espiritualidade, um certo dia eu tava em casa fazendo minhas firmezas, meus trabalhos, e seu Zé Pilintra encostou e falou, eu tava sem camisa, ele falou, põe uma camisa que eu vou vir. Eu não sou tão adepto da incorporação em casa, mas naquele momento, já um tempo sem estar indo pro terreiro, eu acordei minha esposa e falei, olha, levanta que seu Zé Pilintra tá aí, ele quer vir dar uma palavra. Ele veio dar uma palavra, nessa que ele deu uma palavra, ele falou, daqui 7 dias eu volto.
Isso era uma sexta-feira, era um sábado, 8 horas da noite. E eu mantenho na minha casa até hoje o trabalho no mesmo dia, sábado, 8 horas da noite. Quando foi no próximo sábado, eu já chamei uma amiga, que eu falei, olha, seu Zé Pini já falou que vem, então vamos preparar um ambiente. Então tirei o sofá da sala, desliguei a televisão. Sábado, 8 horas, ele veio, fez um trabalho e falou, sábado que vem eu volto. Nessa de sábado que vem eu volto, quando foi no quarto sábado, já tava a amiga que eu chamei, ela chamou um outro amigo, que tinha um outro amigo, já tinha 5 pessoas dentro da minha casa que eu não conhecia, e seu Zé Pilintra, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi eu lembrar dessa cena quando eu era criança, que ele virava e falava, amanhã você vai estar igual ao meu cavalo, e ali eu entendi o que ele queria dizer. Na verdade, você foi o cavalo dele hoje. Hoje. Certo. E dali começou o trabalho, e a gente já tá indo para 6 anos com o terreiro aberto. Aí, se tá hoje, você tá com o seu próprio terreiro. Hoje eu tô com o meu próprio terreiro, mas não me afasto do terreiro do meu pai. Entendi. Sempre que Na vai minha lá- casa eu sou dirigente, e na casa do meu pai eu sou filho. Vamos lá, Fabio. Cada incorporação que é vindo, qual é a mensagem que a galera passa? Entendi, desculpa. Vamos lá. Cada incorporação que vem, né? Os espíritos eles passam uma mensagem. Eles transmitem uma mensagem, né? Ou não? Sim, Toda vez. sim. Sabe dizer mais ou menos qual o que ele passa pra quem tá ali presente ou pra quem procura ele? Qual a mensagem que eles passam? Seria Normalmente a mensagem é aquilo que você precisa. Muitas vezes não é nem o que você quer. certo. Você vai com uma visão querendo algo e ele vai te passar uma mensagem, às vezes até controversa, porque na verdade ele vai sempre conduzir você naquilo que você precisa. Naquele momento, pra amanhã, pra depois. É muito comum as pessoas irem falar com o guia e falar, poxa, eu não entendi muito bem. E aí eu falo, bem, então analisa bem o que foi dito, o que você pediu, pra você ver se isso não é já preparando um chão pra você amanhã. Então a mensagem, ela não tem uma regra. Claro, a gente sempre vai ver os guias trazendo boas mensagens, aconselhando bem. É muito difícil o guia chegar e dar algo negativo. Ó, tal coisa vai ser negativa. Quando isso ocorre, eu costumo dizer que não é o guia bem que está dizendo, ou talvez até a pessoa que está incorporada, que está passando à frente dizendo isso, porque o guia, ele, se tiver algo ruim para acontecer na sua vida, ele não vai chegar e vai falar. Assim como se tiver algo muito bom também, ele vai sempre preparar um chão para que você se prepare de dentro para fora, para receber tanto algo positivo quanto algo negativo. É muito difícil, a não ser que seja necessário, ele chegar e dar um impacto. Ó, tal coisa vai acontecer. Mas ele sempre vai trazer uma forma para que você tenha chão, tanto nos bons momentos quanto nos maus. Certo. Na verdade, é um mentor, né? Na verdade, ele vai te orientar mais ou menos o que vai vir, mas não vai interferir no livre-arbítrio, digamos assim, do que possa acontecer. Exatamente, por isso que fala que é guia. Ele Certo. vai guiar. Só que se você ligar seu GPS, ele vai dar várias opções de caminho. Certo. Você vai escolhendo os caminhos. Se você quiser voltar para trás para depois continuar, não tem problema. Mas no final você vai chegar no destino que você precisa chegar. Entendi. É aquele que você colocou. Não adianta fugir. O seu eu, a sua alma, o seu ori, ele vai te conduzir aonde você precisa. As voltas que você vai dar é escolha sua. E o guia vai sempre mostrar qual é o melhor caminho. O mais rápido, o mais tranquilo, que tem menos trânsito. Se chegar, você vai chegar. Se você nasceu, o destino é a morte. Como você vai chegar lá, os guias vão estar ajudando para que você chegue bem nesse dia. Eu depois comecei a procurar espiritualidade pra entender. Cara, eu vejo que tudo é você. Independente do que for fazer, suas escolhas, suas ações, quer dizer, não tem lá o diabo ou o santo que fala, não, tudo é você. Não, porque na verdade, antigamente a gente procurava alguém pra poder culpar referente a nossos erros, né? Ah, foi fulano que não, foi você. Essa é a pancada na orelha que vocês começam a entender que os seus erros do passado não foi o A, o B ou C. Foi você que determinou, dependendo, você tem o poder da escolha e determinar o que você quer, né? Então, você define, né? Mais ou menos isso ou não? Sim, e E não. o ser humano, ele sempre procura um culpado. Exato. É sempre mais fácil você achar que a culpa é do outro. O diabo é uma formação para colocar a culpa dos seus erros. Nunca foi você. Se não foi um outro ser humano, então foi o diabo. Você não errou. Se você errou, é porque o diabo te influenciou. Mas a coisa que eu não vejo mais não é isso. É você. O seu bem, o seu bem e o seu mal tá dentro de você, não é isso? É na realidade. Tá dentro do ser humano. O ser Exato. humano, ele é dual. Então ele é bom, ele é ruim. Ele vai escolher quem ele vai ser. Tá dentro Exato. do ser humano. A construção do mal, ela é humana, Sim. tá? Eu já vi muitas pessoas falando assim, se Deus é tão bom, por que ele deixa que a maldade aconteça? A questão não é deixar ou não deixar. A questão é o livre-arbítrio que a gente tem e o próprio ser humano faz as escolhas. Exato. Então ele dá o direito às escolhas. Então quando a pessoa tá fazendo algo mal, é porque ela quer. Exato. Voltando agora na parte da Umbanda. Fala um pouco da Umbanda.
Depois a gente vai falar, depois de você comentar referente à Umbanda, tem várias vertentes dentro da Umbanda, né? Mas primeiro, antes de ir para várias vertentes dentro da Umbanda, vamos falar o que é Umbanda. Definir o que é Umbanda é difícil, como você falou, tem várias vertentes, então cada um vai trazer uma forma de visão. É muito comum quando você pesquisa, você achar a história do Zélio de Moraes. Para quem não sabe, mas é muito simples de reconhecer, é Zélio Fernandinho de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, ele tem a incorporação de um caboclo, e esse caboclo traz uma nova atividade espiritualista. Essa atividade, ela diferencia do espiritismo europeu, porque dentro do kardecismo, do espiritismo europeu, você não tinha incorporação de preto velho, dos caboclos, que era uma coisa mais associada ao negro. Certo. Né? O espiritismo, ele era algo mais para a classe média alta, enquanto que as macumba eram mais para a população pobre, isolada e marginalizada. E o Zélio, ele faz com que esses outros espíritos tenham voz, mas a Umbanda, ela não nasce com o Zélio. A prática não nasce com o Zélio. O nome Umbanda, ele vai se popularizando a partir ali do Zélio, muito por conta de Léo de Souza, que é um jornalista, e ele escreve bastante a respeito da prática do Zélio. O Zélio, depois de uns 4 ou 5 anos que ele inicia o trabalho, ele recebe um outro espírito que se apresenta como Orixá Malê, e esse Malê vem de Malaio, que é muçulmano, né? Muito se conhece sobre a revolta dos Malê. Os Malês, eles eram muçulmanos, e eles traziam a prática africana. O culto deles, eles tinham a prática da cabula, a prática da macumba, e isso não estava inserido dentro desse início da Umbanda do Zélio. É o Orixá Malê que vem trazendo essa parte magística, porque até então o Zélio, ele tinha uma mesa redonda igual ao kardecismo, com a diferença que havia a incorporação de preto velho e caboclo. Então o Orixá Malê vem trazendo a parte magística, mais a parte africana, e a partir dali que vai tendo um pouco mais de respeito pela prática de Umbanda. Na época a perseguição era muito grande aos terreiros. O Zélio, ele foi vereador por 2 vezes, então ele era um político. Apesar que nos mandatos dele, ele foi muito mais, trabalhou muito mais pela educação do que pela religião, né? Mas assim, para um policial que chegasse na tenda do Zélio, era muito difícil ele invadir. Era um vereador. Entendi. Então ele não ia bater na porta de um vereador para terminar os trabalhos espirituais. Certo. Ele ia bater na porta da mãe de santo, preta, pobre. Ele não ia bater. Então o que começou a perceber? A tenda do Zélio carregava o nome de Umbanda. Se eu tô na frente do Zélio, eu vejo que a polícia não bate lá, porque na porta tá escrito Umbanda, o Zélio fundou mais outros terreiros. Certo. Então foi crescendo o nome Umbanda pelo Zélio. Na hora, eu baixo a placa que tiver, ou se não tiver placa, eu levanto uma placa e escrevo lá Umbanda. Entendi. Porque o policial vai olhar e vai falar, bem, Umbanda é do Zélio, o Zélio eu não posso. Então Entendi. foi também uma forma de se proteger. Então por isso que o nome Umbanda foi se popularizando, porque era uma forma. Então você tinha a sua prática, podia ser um calundu, uma macumba, você colocava que era Umbanda, para se proteger. Então isso foi ajudando a popularizar o nome de Umbanda. Entendi. Hoje, falando de preconceito, como que tá hoje a Umbanda pra população? Como que o pessoal vê hoje? Qual o olhar da galera pra vocês que trabalham com Umbanda, trabalham com espiritualidade? O preconceito ainda é forte ou não? Explica pra gente. O preconceito, ele já foi muito forte pelo Estado. Certo. Hoje ele já não é tanto pelo Estado, ele é mais justamente por outras religiões. Então, normalmente a religião cristã tem esse preconceito muito maior, e isso induzido pelos próprios dirigentes, pelos pastores, que induz. Você vê no Rio uma prática de expulsar os terreiros. Tem no Rio uma classe de religiosos que são os traficantes de Deus. Não sei se você já viu isso. Já. Então, isso aí é muito ruim, porque o morro sempre foi um local onde o terreiro tinha voz. Vou contar rapidinho, você sabe o porquê do nome macumba ser popularizado? Não. A palavra macumba na África é uma árvore, vou resumir bem, essa árvore chega no Brasil como um instrumento que é feito dessa árvore e vai popularizando. No século XIX tinha orquestras de macumba, o exército brasileiro tinha orquestra de macumba. Quem diz isso é o Baba Mário Filho, que ele é um estudioso acadêmico, e ele conta que o exército brasileiro tinha uma orquestra de macumba, até se tornar algo pejorativo e isso sendo retirado da sociedade. No morro, a última casa normalmente era a casa do pai de santo, da mãe de santo, era o terreiro, porque até a polícia subir dava tempo de avisar. Certo. Hoje em dia não é mais assim, hoje é o dono que é lá, mas naquela época o dono do morro era o pai de santo. Aquelas pessoas iam pra lá. E uma forma da gente saber quando estava tendo um trabalho no templo era avisar, sem divulgar, e só as pessoas que sabiam e conheciam ia saber que ia ter trabalho naquele dia. Então o que eles faziam?
O macumbeiro era quem tocava o instrumento macumba. Ele descia o morro, ia até o asfalto, não era asfalto na época, mas o que a gente reconhece hoje, e ali ele sentava, toda a esquina normalmente tem o quê? Um bar. Ele sentava do lado desse bar, e ali ele ficava tocando a macumba, pra avisar as pessoas da comunidade que iam subir que naquele dia ia ter o toque de macumba. Certo. Antes de qualquer coisa, o Ojogã, na época, o macumbeiro, ele tinha que pagar Exu antes de começar qualquer trabalho. Então ele levava a oferenda, colocava na esquina e começava a tocar macumba anunciando que naquele dia ia ter culto. As pessoas passavam e sabia. As pessoas que não conheciam olhavam e perguntavam o que é aquilo. Alguém respondia, é um macumbeiro que tá tocando macumba. E aí associava a entrega pra Exu a macumba. Entendi. Então dali que populariza que tudo que você vê na rua dentro de um alguidar é macumba. Entendi. Aí, na realidade, a gente tá falando referente aos preconceitos. Agora vamos falar a diferença dentro da macumba. Tipo assim, são vários dogmas, né? Que você fala. Como que se fala? Dentro da... São várias religiões dentro a diversidade que tem. São diversidades. A pessoa que não tá dentro, assim, deixa bem claro que a gente fala macumba é aquilo. Um macumbeiro chamar o outro de macumbeiro, tudo bem. Agora uma pessoa que não é macumbeiro chamar de macumbeiro não é legal. Não é aceitável. Quem não conhece nada de religião de matriz africana vai estar enxergando o candomblé, o catimbó, a umbanda, a quimbanda, o batuque, tudo como uma coisa só. Vai ver as pessoas de branco dançando, o som de tambor, é tudo macumba. Certo. Pra quem tá dentro, consegue ver a diferença. O candomblé é uma religião, a umbanda é outra religião, a quimbanda é outra religião, o batuque é outro, o catimbó é outra. Tem uma diversidade também. Mas não dentro da prática africana. Ah, entendi. Mas é o que mais brasileiro? Tem umbandas que conseguem inserir. Vamos falar só na umbanda, senão fica muito amplo. Beleza. Tem um leque, né? Eu sei que tem um leque. Tem um leque. A gente define assim, a umbanda que o Zélio trouxe é o que o Léo de Souza define como umbanda branca e demanda. Certo. Sem entrar em muitos detalhes do que o Léo de Souza escreveu, muitas coisas até pejorativa, mas é aquela umbanda que a gente chama de umbanda branca e demanda. Então é uma umbanda muito mais próxima ao catolicismo. Tá. A gente vai ter uma umbanda que ela é mais ameríndio. A umbanda do Caboclo Mirim é uma umbanda que ela tem muito mais proximidade com a prática indígena, né? Então ela vai ter uma hierarquia com o nome indígena, é muito mais ameríndio. Aí a gente vai ter uma umbanda que ela é muito mais próxima da macumba mesmo, daquilo que era praticado no Rio de Janeiro, nos morros, que traz muito mais conceitos africanos. A umbanda do Zélio era uma umbanda onde não se tinha toque de atabaque, não se tinha o abate religioso, era realmente um kardecismo com preto velho e caboclo. Certo. Hoje a gente tem muito mais liberdade para trazer a prática africana, porque ela é protegida por lei, e outra, o preconceito ele realmente é menor. O preconceito existe, mas a agressão ela é menor. Então a gente consegue ter terreiro que trabalha hoje de uma forma muito mais bantu do que se podia naquela época. Então quando você ia fazer ali um abate religioso, naquela época era demonizado mesmo. Hoje em dia só vai demonizar quem não entende. Entendi. Porque até aquelas pessoas que não fazem, elas respeitam. Não são todos, claro, mas respeitam aquele que tem essa prática. Eles reconhecem que isso é uma prática que vem de África e dá continuidade. E mesmo aquele que não respeita, a gente tem que deixar claro que os muçulmanos, eles também têm uma prática de abate religioso. O hebreu também tem uma prática de abate religioso. O judeu até hoje pratica o abate religioso. O evangélico é o único que critica, mas aí ele tem que excluir Levíticos da Bíblia. Porque Levíticos de começo ao fim é ensinando a fazer o abate religioso. Claro, aí sempre vai vir a mesma frase, mas Jesus foi o último abate religioso que Deus nos deu, então não tem mais a necessidade. Então desculpa, pega o Pentateuco, retira e utiliza só o Novo Testamento. Porque você vai utilizar quando convém o Velho Testamento e quando não, o Novo. Então se você é cristão para mim o cristianismo é a partir do Novo Testamento. O Velho Testamento é judaísmo. Se você está misturando, então você tem que respeitar. Então se tiver uma igreja evangélica que faça o abate religioso no altar, tem que ser respeitado. Porque tá lá dentro do livro sagrado deles. Certo. Isso aí quando você fala de religião, tem guerra até hoje, né? Tem pessoas que matam em nome de religião e não sabem nem o que tá fazendo. Exatamente. Não sabem nem o que tá fazendo. O que é Deus na Umbanda? Se eu for definir Deus, eu vou estar errando. Porque é impossível definir Deus. Eu acho que não existe religião que consiga definir Deus. Tem a forma que eu cultuo Deus.
Nome de Deus, tudo bem. Dentro das Umbanda e Candomblé, a gente vai conseguir... Vai ter cultos que vão chamar de Olorum, Olodumare, Zambi. Então são vários nomes, várias línguas, vários nomes. Então, Deus em português, em árabe, Alá, Elohim em hebraico, Criador de tudo e de todos. Certo. Então Deus não tem como definir em uma palavra, porque Deus se habita dentro de mim, eu vou reconhecendo Deus em tudo que eu faço. Exato. Em África tem um conceito que não existe a separação do sagrado e do profano, porque eles acreditam que se Deus habita em mim, então todos os momentos da vida eu estou do lado sagrado. Então não tem um ato religioso que separa o profano do sagrado. Então eu enxergo Deus assim. Em todos os momentos eu estou com Deus. Então em todos os momentos eu estou em ato sagrado. Então Deus é realmente inexplicável. E aquele que disser eu sei exatamente o que é Deus, eu acredito que ele esteja mentindo. Exato. A não ser que ele reconheça que Deus habita nele, né? Muita gente, na verdade, muita gente não consegue compreender e entender essa situação, né? Que o Deus, vou colocar um pouquinho a mais aí, vou colocar um pouco mais na fogueira. O Deus e o diabo existe dentro de você, querendo ou não, habita dentro de você. Você tem que ter um equilíbrio entre os dois aí. Se você tem uma força maior, você não sabe disso, né? Pra saber qual que você vai usar em qual momento. Tem momento que você tem que usar Deus e tem momento que você tem que usar o diabo, né? Exato. Você tem que usar, você tem que ter um equilíbrio pra poder saber usar isso aí. Mas não é um negócio fácil. Vou falar pra você, eu falo por mim, porque quando eu comecei a olhar pra mim, cara, eu vou falar pra você, não vem ao caso, mas, velho, você é louco. Quando você começou a olhar pra você, você viu mais o seu Deus ou o seu diabo? Cara, eu tenho grandes conflitos com eu mesmo. Já perguntou assim, Mas isso é uma coisa boa. Quem é você? Eu tô nessa parte, eu não sei quem eu sou ainda. Isso é uma coisa boa. Se você tiver certeza, pode ser que você não tenha certeza de nada. Exato. É por isso que eu tô mais perdido do que na outra. Isso é uma coisa positiva. Cara, fala pra gente a diferença entre a Quimbanda, o Candomblé e a Umbanda. Se eu não me engano, você deu um respaldo agora numa mensagem aí, mas faz uma definição pra galera que confunde muito aí a Umbanda do Candomblé pra Quimbanda. Então são três pontos aí. Sim, eu não vou entrar muito em prática. Não, é só Porque não é. Além das três ter algumas práticas parecidas, cada uma vai carregar um viés em cima da sua prática. O candomblé, pra gente resumir, o candomblé ele é o culto ao orixá. Certo. A palavra candomblé é festa. E não foi o candomblé que se deu o nome de candomblé. Como se dizia, vai ter um candomblé, vai ter uma festa. As pessoas começavam a dizer, vai ter uma festa, um candomblé, vai lá no candomblé. Que nem hoje falar, vai no rock, Sim. fica o nome. Então, vai no candomblé, ficou candomblé. O candomblé é o culto ao orixá. Então, o candomblé, ele não trabalha com as entidades que nem a Umbanda e a Quimbanda. A Certo. Umbanda e a Quimbanda vão trabalhar com espíritos. No candomblé, todos esses espíritos são Egum. Egum é espírito, um ser que encarnou e morreu. Morreu, virou Egum. Dentro da Umbanda, a gente já trabalha com esses espíritos. Certo. A gente tem, sim, a louvação ao orixá. Então, dentro da Umbanda, o que a gente traz de África é a louvação ao orixá. Mas muitas das práticas, elas são próprias da Umbanda. E o candomblé também tem muitas práticas próprias dele. E a Quimbanda, a Quimbanda e a Umbanda, elas sempre caminharam juntos. Ah, é? Sempre. A Umbanda faz parte da Quimbanda, a Quimbanda faz parte da Umbanda. É muito difícil uma pessoa ser de Quimbanda e nunca ter passado pela Umbanda. Certo. Para você se iniciar na Quimbanda, primeiro que você já precisa ter o conhecimento da sua espiritualidade. Então, para isso, a grande maioria passa pela Umbanda. O candomblé, ele se fixa no culto ao orixá. A Umbanda, ela se fixa no culto banto ameríndio, no início. E a Quimbanda, ela faz parte... A gente costuma separar a direita e a esquerda, não que seja o lado direito, o lado esquerdo, positivo ou negativo. É só uma forma de enxergar. E entre a gente fala direita e esquerda, que é separando os guias que trabalham como Caboclo, Preto Velho e Exu e Pombagira. Mas isso não quer dizer que o Caboclo e o Preto Velho não consiga trabalhar com o Exu e com a Pombagira. A Quimbanda também trabalha com o Caboclo e Preto Velho. A diferença, a gente vai voltar lá no que você me perguntou, o que o guia fala pra pessoa. Tá, boa. O Caboclo e o Preto Velho dentro da Umbanda, eles vão trabalhar dentro de um conceito religioso e eles vão respeitar aquela doutrina. Ele vai chegar e vai respeitar o que a casa tem como correto. Certo. Na Quimbanda, o guia ele é um pouquinho mais amoral. Não é imoral. Mas a moralidade lá, a balança é diferente. Então dentro da Quimbanda, o mesmo espírito que vai vir trabalhar como um Caboclo, um Preto Velho ou um Exu dentro da Umbanda, ele vai respeitar o culto segundo aquela tradição. Dentro da Quimbanda, ele também vai respeitar o culto segundo a tradição daquela Quimbanda, porém a moralidade ali era um pouquinho mais complexa. Olho por olho, dente por dente. Isso hoje é imoral.
Porque Entendi. o que depois vem de olho por olho, dente por dente, de outra face. Então vamos dizer que a Umbanda não que ela vai dar outra face, não é isso. Porém, ela vai trabalhar dentro de uma moral bem diferente da Quimbanda. As práticas são próximas, porém os fundamentos são diferentes. Tanto no Candomblé, na Umbanda, na Quimbanda. Quem se fixa em um, conhece o outro superficialmente. Entendi. Quem já transitou, consegue entender. Eu sou de Umbanda, eu não falo pela Quimbanda e posso estar falando groselha. Não sou do Candomblé, posso também estar falando groselha, mas eu já transitei. Eu já tive minhas práticas no Candomblé e tive minhas práticas dentro da Quimbanda, mas eu me fixo na Umbanda. Então eu respondo pela Umbanda. Pela Quimbanda e pelo Candomblé, foram as passagens que eu tive. A Quimbanda hoje, ela se tornou algo muito popular. O ser humano, ele gosta desse lado negro da força, digamos assim, né? Ele Quem- gosta, mas ele, tipo assim, ele gosta de prejudicar, né? Mas ele não. Enfim, deixa quem não admira o Darth Vader até hoje, né? Então o ser humano gosta, mas a prática de Quimbanda, ela vai muito além disso que a gente vê hoje em dia com associação com Daimon, com demônios da Goécia, luciferiana, ela vai muito além disso, tá? Eu costumo dizer assim, você tem que colocar o Lúcifer na história que é pra chamar público, Certo. senão não ia atrair tanto, porque Exu e Pombagira você também vê dentro da Umbanda, Preto Velho e Caboclo você também vê dentro da Umbanda. Então acho que as pessoas começam a trazer esse lado mais dark, que é justamente pra chamar atenção. Mas, na minha opinião, nada contra quem faz, mas na minha opinião, não é necessário. Eu continuo a tocar a minha Quimbanda não aberta. Quimbanda eu julgo ser algo muito pessoal. Mesmo que você tenha um iniciador, você esteja ali aprendendo com ele, mas é algo pessoal. Não é algo que eu vou publicar, abrir e falar, vem pra minha Quimbanda. Não, eu tenho meu terreiro de Umbanda aberto e eu falo, vem pro meu terreiro. Mas é minha Quimbanda? É minha Quimbanda. Ela tá Certo. aqui dentro. Eu vou usar e abrir se necessário. E 99% das vezes eu vou abrir pra mim. Eu vou usar pra mim, não pros outros. Por isso que eu disse no início que a Quimbanda sempre fez parte da Umbanda. Cara, dá uma mudada, tipo, que nem você falou que transitou nas três pra permanecer nenhuma. Isso na vida. Na sua vida pessoal, digamos assim. O que alterou, o que mudou de lá pra cá? Fora o conhecimento, lógico, quando você transitou nos três aí, você hoje tem um campo de visão diferenciado daqueles que não transitaram ou não conhecem. Você consegue passar um pouquinho referente a isso? E agora voltando só a parte de Lúcifer aí, eu não consigo ver o Lúcifer como... Minha parte, eu não consigo ver o Lúcifer como treva, velho. É só como luz e conhecimento. É o meu lado, tá? Correto. É só luz e conhecimento. Sempre... eu tô meio doente. Agora tudo pra mim eu tenho que começar a conhecer, pesquisar. Você falou alguma coisa, não, eu não sei. Tá. Bom, depois a gente continua a conversa. Depois a gente pode até adentrar um pouco no mistério de Lúcifer, Então. Baal, bem interessante, tá em alta. Mas a sua pergunta já trouxe a resposta. O trânsito é pra buscar conhecimento. A gente sempre vai por uma necessidade. Eu tinha algumas situações que eu precisei buscar algo fora da minha prática e com pessoas de confiança é onde eu fui conhecer o Candomblé. Então eu fiz a iniciação. Não sou feito o santo no Candomblé, mas fiz minha iniciação, segui um pouquinho ali e fui absorvendo conhecimento. Muitas práticas que eu tenho hoje dentro da minha casa, principalmente voltada ao orixá, eu aprimorei dentro do Candomblé. Eu tinha uma forma de louvar o orixá e hoje, com a experiência do Candomblé, eu tenho uma outra forma e isso agregou muito na casa. Na Quimbanda é a mesma coisa, um momento que eu precisei buscar, eu busquei, e assim como no Candomblé, eu também não sou tata, não sou feito, mas o conhecimento que eu absorvi lá dentro me trouxe outras ferramentas para utilizar. Então eu fui buscar ferramentas que agregam dentro da minha casa, dentro do meu culto, dentro da minha espiritualidade. Eu estou sempre aberto a conhecer. Precisei, busquei e agreguei, precisei, busquei e agreguei. E assim foi indo. E iria em qualquer outro culto que eu visse que eu dali eu fosse extrair algo que fosse agregar, eu iria. Assim, eu vou estudando outros conhecimentos, outras religiões, vou separando aquilo que não agrega, vou trazendo aquilo que eu acho que vai ser bacana, vai ser bom. Então é buscando conhecimento. Sua pergunta veio com a resposta. Eu e a boca grande. Obrigações. Fala um pouco de obrigações, Fábio. O que é obrigações pra quem não conhece aí? Tem muita gente que fala, né? E o que é obrigações? Obrigações dentro do seu campo. Vamos lá. A pergunta é bacana porque eu sempre respondo assim: ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigado a tocar o meu culto. Eu me obriguei a isso. Eu me comprometi. É um compromisso que eu aceitei. Então eu me obrigo com o meu compromisso.
Você não é obrigado a estar aqui hoje, mas você se comprometeu, então você está se obrigando. Quando se fala em obrigação, o iniciado, ele tem uma sequência de trabalhos e obrigação, como é popular dizer, a ser feito para ele alcançar o conhecimento, um grau, uma sabedoria. Então ele vai se obrigando a realizar certas práticas. Dentro do candomblé, essas práticas elas são cravadas. Então você vai fazer o seu bori, vai fazer sua iniciação, e aí vem as obrigações de tanto tempo, até chegar a sacerdote. Então tem um tempo para ir cumprindo. Esse tempo é para você ir aprendendo e absorvendo o conhecimento, para quando você chegar a sacerdote, você saber o conhecimento para passar para o seu filho. Sim. Então a obrigação é uma forma popular de dizer, e se você se comprometeu, então você se obriga àquilo. Mas eu vejo a espiritualidade assim. Se eu decidir que eu não quero mais ou eu não posso ser obrigado. Porque eu não vou seguir algo que me obrigue a ser como eles querem. Porque eu tenho o livre-arbítrio de ser eu mesmo. Então, Sim. eu vejo a obrigação dessa forma. É você se condicionar àquilo, se obrigar, e se estiver agregando. Porque se estiver fazendo mal, então você tem que se retirar. Você não pode estar em um local onde te obrigue a fazer algo que você não queira. Isso é muito negativo. E acho que toda religião busca algo positivo pra vida da gente. Exato. Entendeu? Exato. Mas a galera, tem uma galera que estão meio perdido ainda, né? Eles estão perdidos ainda. Mas enfim, não é eu aqui que vou apontar com 7 dedos. Eu já tive também essa forma de visão, que eu era obrigado a fazer aquilo, senão minha vida ia andar pra trás. Exato. Foi buscando conhecimento, entendendo e trabalhando bastante que eu fui entender. Na verdade, eu nunca fui obrigado a nada. Só que as experiências que eu tive afastado da espiritualidade não foi muito boa. Sim. É o que eu falo, eu não fiquei rico ainda. Espero que eu fique um dia. Mas a espiritualidade me trouxe uma riqueza que não é financeira. É a riqueza de estar aqui hoje, é a riqueza de ter uma casa cheia, é a riqueza de receber convite pra estar fazendo coisas boas, de estar auxiliando pessoas. É gratificante uma pessoa chegar na sua casa e ela voltar no outro dia e falar: cara, eu consegui, eu passei naquela prova, eu consegui aquela vaga de emprego. Isso é gratificante. Então, pra mim, o maior pagamento é isso, é a pessoa chegar com um sorriso no rosto. Ela chega com uma lágrima e quando ela volta, essa lágrima é de alegria. É. Então esse é o maior pagamento. A riqueza a população acho que não conseguiu entender ainda, mas a riqueza não tá no dinheiro. O dinheiro, ela proporciona muita felicidade, muita coisa. Mas conhecimento, agrega dinheiro, mas o conhecimento em primeiro lugar. Na verdade, eu não sei se quem procura pra poder fazer pacto pra riqueza, alguma coisa parecida. Nosso tempo tá chegando quase no fim, não vai dar pra falar. Mas a galera procura, mas sem ter conhecimento. Então, Quando a pessoa procura, nesse caso, o pacto financeiro, pacto para prosperidade, é questão financeira. sim. Eu tenho uma entidade que trabalha comigo que ela sempre fala assim: prosperidade não é dinheiro no bolso. Exato. Dinheiro no bolso é riqueza. Entendeu? Quando você morrer, você não leva nada. Agora o conhecimento é prosperidade. Você saber aplicar o conhecimento que você tem, isso é ser próspero. Isso. Não faltou a comida, tá de pé, tem saúde, o dinheiro é riqueza. Exato. Sabe, você trabalha não sei tá lá, você trabalha com a população, né? Fala um pouco a caridade que você fala lá, que vocês fazem, como que seria essa ajuda à população, como é que você dá? E desculpa se eu estiver falando errado, galera. Não, tá certinho. Eu não uso muito a palavra caridade, porque eu acho que a caridade é uma coisa que as pessoas parecem que usam pra mostrar pros outros o que elas estão fazendo. Certo. Tá? Dentro do kardecismo se usa muito, tanto que eles têm a frase: fora da caridade não existe salvação. Certo. Eu acho que você não precisa ser uma pessoa caridosa mostrando pro mundo pra poder encontrar a salvação. Você tá tentando se enganar. Então eu não uso muito a palavra caridade. Eu acho que se a gente agir como ser humano, a gente não precisa ter uma palavra pra isso. A gente tá sendo humano. Então se você vê uma pessoa passando fome, se você não conseguir se compadecer, não tem como você não ficar triste por uma pessoa que tá numa posição dessa. Então eu não vou lá dar um prato de comida pra tirar uma foto, postar no Facebook e falar fiz caridade. Não, eu simplesmente vou dar aquilo que eu posso como um ser humano que quer ver um outro ser humano bem. Eu já tive situações que eu precisei das pessoas me ajudar. Quem não? E acredito que elas ajudaram de coração, como ser humano. Então a palavra caridade, desculpa, a pessoa tem que guardar essa palavra totalmente pra ela e agir como um ser humano. Apenas isso, a caridade é agir como ser humano. A nossa casa tem muitos templos que faz um grande trabalho filantrópico. Eu não tenho tantas práticas assim, por questões de não ter tempo, porém eu apoio algumas entidades que eu confio, que eu sei que são idôneas, e a gente pode estar trabalhando com eles. Então dentro da minha casa eu não aplico nenhum programa, porém a gente apoia alguns programas de conhecidos, de pessoas que eu sei que vai ter um trabalho sério. Então assim, a nossa parte social é com outras entidades. Dentro do terreiro é o social espiritual. Então ali a gente vai acolher as pessoas espiritualmente. E aí a parte física a gente apoia algumas associações, entidades que trabalham com essa caridade física. A nossa caridade é espiritual
E apenas isso. Legal, legal. Galera, eu fui a um evento aí onde eu conheci pessoas maravilhosas e através dessas pessoas maravilhosas aí, entre elas estava o Shampoo aí, nosso convidado é amigo do Shampoo. Obrigado por estar aqui. Cara, qual é a pergunta? A gente tem quanto tempo, Tico? 8. Tem alguma pergunta, Tico, que você queira fazer pra ele? Eu peguei aqui um negócio legal, não sei se ele sabe, é Fábio, né? Que o Mário de Andrade, ele foi bem pesquisador de música. Ele tem 2 livros aqui, Música de Fundo Série do Brasil, e tem um livro chamado Ensaio sobre Música Brasileira, que ele fala temas de religião, mó barata. Eu desconheço o Mário de Andrade. Ele era escritor, músico? É escritor e musicólogo. Ah, E tá. aí ele viajou pro Brasil, e ele tem até partitura nos livros. De Batuque? Legal, legal. Bacana, eu vou dar uma pesquisada, mas não conheço. Sim. Apesar de eu ter ali uma vivência dentro da música e dentro da macumba, mas eu não conheço. Bem legal. Bacana. E eu vi um dado aqui dizendo que o estado que tem mais urbano e candomblé é o Rio Grande do Sul. Sim. Bahia não é muito. Caramba, Sim, é o Rio Grande do Sul. As pessoas acham que é a Bahia, né? É. O Maranhão também é muito forte na macumba, mas o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais macumbeiro. Caramba, legal. Você já viajou Você? Sabe? Eu já fui visitar alguns terreiros, visitei alguns terreiros fora de São Paulo, mas não a trabalho. Eu estava na cidade e aproveitei para conhecer o terreiro. Ah, entendi. Mas não foi para Qual a nenhum trabalho pergunta? espiritual. Qual a pergunta que você queria que eu fizesse e eu não fiz pra ti? Ou qual é o ponto que você queria tocar nesse finalzinho que você conclui aí? Cara, eu acho que a gente abordou assuntos muito interessantes. Eu não vejo assim... Olha, tem um assunto que eu acho bacana, que as pessoas falam que dentro da minha casa é um templo de jovens. Porque é comum a gente chegar num terreiro e ter pessoas mais velhas, né? Certo. Mas hoje em dia a gente começou a perceber que tem muito mais jovem buscando. Isso E é a bom, minha né? casa, cara, eu acho muito bom. A minha casa, 80% é jovem. Tá? A cada 10 pessoas, 8 é jovem. Jovem quando eu digo abaixo de 25 anos. Certo. Eu acho bom porque nosso trabalho é de sábado, cara. Você é jovem, o que você vai fazer sábado? Você vai pra festa, você vai pra balada. É. Sexta-feira você tem que fazer um preceito pra poder estar lá no sábado. A gente também tem os trabalhos de sexta. Então, querendo ou não, você tá colocando a pessoa dentro da religião, tirando ela ali de uma balada. Não que não possa, não é isso. Pode sim, Sim. né? Você tem que, se é jovem, você tem que aproveitar a vida. Mas desde a juventude, você tá absorvendo um conhecimento da espiritualidade. E a grande maioria gosta de estar lá. Não é algo forçado. Eles querem estar ali. Ninguém chegou e pediu pra eles ir. Eu acho que isso tem crescido bastante, porque a gente vê uma grande juventude no terreiro. E isso é algo muito positivo. Eu conheci a macumba quando criança e fui realmente começar a trabalhar depois da juventude já como adulto. E eu falo, poxa, eu poderia ter vivido tudo o que eu vivi da mesma forma e mesmo assim me manter dentro da espiritualidade. Que é o que os jovens hoje dentro da minha casa fazem. Eles continuam vivendo a vida dele. Nós somos uma religião que não proíbe quase nada. Por isso que eu falo, olha, é muito difícil encontrar a salvação aqui dentro. Você tem que se policiar muito mais. Porque você quer sair pra beber, você pode. Você quer fumar, você pode. Você quer namorar, você pode. Poxa, mas qual é a proibição? As proibições são mínimas. Você pode viver a sua vida e viver a espiritualidade. Como eu falei anteriormente, a gente tá constantemente do lado sagrado. Não existe o profano pra gente. A gente só reconhece aquilo que não é bom, aquilo que não vai te agregar em nada, aquilo que vai ser prejudicial a curto e longo prazo para a saúde. Querendo ou não, seu interior, é o que eu falo, o seu interior, ele te indica o que você tá fazendo de errado. Indica. Você tem um alerta. Cara, eu devia ter entrado na espiritualidade muito antes. Eu falo assim, hoje eu tenho um campo de visão, não falo de crítica de pessoas ou algo parecido, mas tem coisas que aconteceu na minha vida, se eu tivesse esse conhecimento, não teria acontecido. Tipo, identificar mínimo detalhe, mais ou menos, no que tá pra acontecer. Eu já consigo identificar isso. Não que eu tô falando que eu seja bom, mas eu comecei a abrir o campo do seu interior, quando ele fala com você, a dar ouvido. Coisa Sim. que, meu, eu tô ficando louco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se nada a ver, me ferrava futuramente. Eu me ferrei muitas vezes aí, até aprender. E, enfim, ele fala com você. Seu interior A espiritualidade fala fala. Aí o que você falou fortalece a questão da juventude dentro da espiritualidade. Porque eles vão aprendendo uma autocrítica muito melhor. Então ele vai sabendo o que vai ser bom e o que não vai. O que você acabou de falar, poxa, eu comecei a compreender meio tarde. com você. Se lá no início, ali ó, Exato. da sua juventude você já viesse abrangindo, você poderia ter vivido a mesma vida, porém não fazendo algumas coisas que você fala, poxa, isso aqui vai me prejudicar. Exato. Você ia criar um senso crítico muito melhor. Exatamente. Então, por isso que eu falo, leva as crianças pro terreiro, leva a juventude pro terreiro, que é pra eles já ir aprendendo a ter esse senso crítico do que é bom ou do que não é pra vida deles. Isso é verdade.
Tico, quanto tempo temos? Esse 1 minuto, Fábio. Galera, hoje tem uma presença aqui. Como se fala? Pai Fábio. Pai Fábio. É porque eu falei só Fábio só, então me desculpa aí Não. seu. Pai Fábio vai finalizar nosso podcast. Sou grato aqui pela presença. Shampoo, obrigado pela indicação. Obrigado, Fábio, por estar aqui. Pai Fábio, perdão. Pai Fábio tá aqui. Aí você finaliza aquela câmera central ali. Você dá uma mensagem pros seus ouvintes e pros nossos ouvintes. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer, Caio, porque realmente é uma experiência muito bacana e positiva. E eu acho que eu vou usar esse último minuto realmente para agradecer as pessoas que fizeram parte dessa jornada da minha vida, desde a minha avó quando eu era criança, até o pai Rogério e a mãe Natasha, que me acolheram dentro do Templo do Amor Divino. E hoje aos meus filhos que me aturam. Meus filhos, eles me aturam. Porque eles costumam dizer que eu sou muito molecão, né, brincalhão, e que às vezes eu acabo eu mesmo me atrapalhando dentro da espiritualidade por ter essa juventude interna. Então fica esse agradecimento e é assim. Então tá bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Galera, só tenho a agradecer. Hoje foi uma aula pra mim, pra quem tá buscando. Isso aqui foi excelente. Até a próxima, valeu. Valeu. A tela pisca, a notícia explode. Quem tem o controle, quem é que sacode? A gente finge que sabe onde pisa, mas o chão treme, a verdade desliza. Caminho tanto e paro num ponto onde o novo é só um velho conto. Reformulado, pintado de azul, com gosto de nada. Vazio, nulo. Na sombra eu pergunto o que é real. Entre o veneno e o remédio, qual é o final? Busquei abrigo em tempos de papel. Tentei refúgio sob o céu cruel. Asilo no submundo, na escuridão. Mas só vejo o mesmo, do mesmo é ilusão. A bússola quebrou, o mapa rasgou. Nenhuma direção me atraiu, só restou esse espelho turvo a me encarar. Surreal e a miragem tem o mesmo tom. Se até no inferno há o mesmo som, eu não corro mais, eu vou parar aqui, de frente pra mim, sem ter onde fugir. Talvez a verdade não esteja lá